Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer duas histórias e a gente vai refletir um pouco sobre a mensagem que essas histórias estão passando pra gente, porque de certa forma elas são conectadas. Então a primeira história está nas escrituras budistas e é sobre um dia que os discípulos perguntaram para Buda como eles poderiam saber em que mestre, professor acreditar, sendo que existe uma abundância dessas pessoas indicando ensinamentos para autoconhecimento, espiritualidade, e às vezes eles ficavam perdidos, né, nessa abundância de pessoas que estavam disponíveis para passar ensinamentos. Então Buda disse que qualquer ensinamento que é passado por uma pessoa, a pessoa não deve acreditar nesse ensinamento de forma cega, né? De forma sem refletir ou sem experimentar o ensinamento. Então a sugestão de Buda é que cada vez que a gente receber uma informação a respeito da nossa vida, de o que comer, de como se vestir, de prática espiritual, técnicas de meditação, cada vez que a gente receber informações, é importante a gente primeiro testar essas informações, verificar se elas funcionam para a gente e depois a gente poder ver os resultados e aí sim confiar naquela informação e também naquela pessoa que está transmitindo o conhecimento. A segunda história que tem a ver com essa questão é uma história contada por um professor de genética chamado Bruce Lipton. Ele estava dando uma palestra e ele perguntou para a sua audiência qual que seria a diferença de um médico e de um piloto de avião. Segundo o professor de genética, os dois profissionais eles seguem uma lista de protocolos, de ações que devem ser feitas para desempenhar a sua função. Então, no caso do piloto de avião, ele vai rever um checklist, né, extenso, de ações que vão orientar ele para decolar o avião, por exemplo. Já o médico também vai seguir uma lista de ações para ele poder tratar alguma doença que um paciente veio reclamar no seu consultório. Bem, então até aí existe uma similaridade entre as duas profissões. No entanto, a diferença é que na consulta com o médico, depois que você fecha a porta e ele te dispensa da consulta, você vai para casa e você sozinho vai sofrer as consequências daquele atendimento, né? Daquele procedimento que ele te sugeriu. Já o piloto do avião, ele vai estar no avião com você durante toda a viagem. Então, se alguma coisa der errado nos procedimentos que ele adotou, ele também vai sofrer as consequências, né, das ações erradas que ele tomou, das decisões erradas que ele tomou. Bem, é uma brincadeira, assim, né, que ele fez, não tem nada pessoal, não é nada contra médicos, mas o que ele quis dizer é que a gente, na nossa sociedade, tem um grupo de pessoas que nos orientam, né? Orientam que remédios tomar, orientam que alimentos comer, que roupas vestir, carro comprar, estilo de vida, como ser mulher, como ser homem. E também, nessa lista de pessoas, eu acrescentaria professores de yoga, professores de meditação e aqueles que nos orientam pelo caminho de autoconhecimento e autotransformação. Então a gente tem uma conexão aí, né, nas duas histórias, que é como saber em que ensinamento acreditar, né? E o professor de genética diz que é importante a gente fazer essa pergunta porque a responsabilidade do que der errado vai ser nossa, 99%, né? Salvo o piloto de avião, mas 99% das ações que a gente for receber e praticar, a responsabilidade vai ser nossa, né? E só a gente vai sofrer as consequências daquela prescrição que a gente está recebendo e adotando. Então, juntando as histórias e fazendo um link com a prática de yoga, eu queria convidar vocês para refletir sobre uma prática de yoga também centrada só no professor de yoga. O professor de yoga é como esses especialistas que eu citei, né? Ele é uma pessoa que estudou
que normalmente recebeu instruções e conhecimentos generalistas a respeito da biologia, né, do comportamento do corpo, funcionamento de músculo, órgãos, mas é um conhecimento generalista que muitas vezes não abrange as especificidades de cada um. Então, quando ele está numa sala de yoga, ensinando e passando aquele conhecimento que ele aprendeu, normalmente esse conhecimento não vai direto na especificidade que você tem. Ele vai falar de uma forma geral, Adho Mukha, faça isso, em Uttanasana, faça aquilo, e cabe então a você ter esse discernimento se aquela ação que o professor de yoga está sugerindo está fazendo bem realmente para você ou não. Se aquela postura, se aquele asana, ele te traz um bem-estar ou se da forma que você está fazendo não está te trazendo bem-estar. Então, eu te convido a partir desse vídeo, dessas histórias, né, a cada vez que você entrar na sua prática de yoga, você realmente voltar o seu olhar para você, né? Primeiro, não se comparar com os outros e não escutar o professor de uma forma literal, né? Não dar 100% de crédito para o que ele fala, porque ele não sabe da sua história, ele não sabe da sua genética, ele não sabe de todo o histórico de saúde que você tem. Então, tem muitas informações que ele vai conhecer ao longo do tempo e tem muitas informações que ele não vai ter acesso, né? Então, não é 100% de garantia que todas as instruções que ele está te passando realmente vão te fazer bem. Então, é importante ter criticidade. E é importante fazer isso que o Buda sugeriu para os seus discípulos, testar e verificar o resultado. Se você testa as ações que o seu instrutor de yoga está lhe passando e elas funcionam, ótimo, legal, continue fazendo isso. Caso contrário, se você sente muita dor, se você fica dolorido nos dias seguintes, mas a semana inteira, se você viu que você se machucou ou que o seu estado mental não ficou bom ou as emoções, é importante você despertar um sinal de alerta. Conversa com o seu professor, pergunta para ele se isso é normal, as dores ou o que você está sentindo, né? Porque a prática de yoga, ela tem que ser ela precisa te fazer bem. Né? E aí, resgatando os ensinamentos do budismo de forma geral, toda prática espiritual ela tem que reduzir o sofrimento e não aumentar. Então, se a sua prática de yoga reduz o sofrimento, aumenta o bem-estar e te conduz para a saúde e harmonia, está ótimo. Caso contrário, você precisa rever essas questões, esses ensinamentos e começar do zero. Reseta, começa do zero, informa seu professor e vê o que pode ser mudado. Tá bom? Espero que seja uma reflexão importante para vocês e nos vemos no próximo vídeo. Namastê!